E aí, povo de Deus, bom dia, bom dia. Quem está acordado comigo aí? 20/8, dia do Vale, dia do Vale, para dar uma melhorada na vida do povo, né? Dar uma melhorada na vida do povo e uma entristecida na vida dos patrões. Já percebeu que quem tem dinheiro não é fácil? Não é fácil não. Vou falar uma coisa para você, viu? Tenho visto e aprendido algumas coisas nessa terra que eu ainda estou tentando interpretar ainda. Mas se você tiver um pouco de dúvida a respeito de ter dinheiro e não ter dinheiro, ou por que algumas pessoas têm dinheiro, mesmo quando você olha e não compreende por que elas têm, há um questionamento no seu coração. Leia o Salmo 37. Isso. Salmo capítulo 37. Leia inteiro. Você vai ter um pouco de resposta dessas questões complexas da vida. Por que algumas pessoas imerecedoras têm dinheiro? Perdão. E talvez pessoas lutadoras não têm. Salmo 37 vai te ajudar a responder essas perguntas do seu coração. Eu tenho aproveitado esses dias para ministrar ao meu e o teu coração através daquilo que o Espírito Santo tem falado comigo nesses dias. E tem sido algo interessante aquilo que eu quero compartilhar com vocês. Eu tenho feito reflexões a respeito do que é a vida. Deixa eu só pôr um somzinho para nós aqui, bem discreto. A respeito do que é a vida e como que a vida transcorre no seu dia a dia. Só um minutinho, pessoal, já volto aí. E tentando compreender um pouco mais a complexidade do que é esse percurso chamado vida, que se dá a partir do primeiro momento do nosso nascimento até o dia que o Senhor chama cada um de nós. Eu tenho refletido nisso porque nós vivemos tempos de colheitas, de semeaduras, de nascimentos e de mortes. Eu tenho acompanhado nesses últimos dias muitas crianças nascendo próximas a mim, a saber, a minha esposa que está grávida, né? Daqui uns dias nós teremos um novo bebê, uma nova menininha, a Maria Luísa está a caminho. Mas na semana retrasada nasceu uma priminha minha. Na próxima semana também nasce uma outra prima minha. E depois a Maria Luísa e outras crianças que eu tenho acompanhado, pessoas próximas da gente, têm se alegrado em ter seus filhos. Mas também tenho percebido uma colheita, uma ceifa de Deus que tem acontecido sobre a terra. Ora de pessoas que o Senhor vem chamando para o seu jardim, e ora de pessoas que por diversas situações morrem pela Covid-19, morrem de câncer, morrem de todos os aspectos possíveis. A morte, ela é inexplicável ao coração do homem. Pouquíssimos de nós têm preparo para lidar com a morte. Ontem eu estava na minha cidade natal, Miguelópolis, sepultando um tio meu, um homem querido, um grande homem de Deus. Bom dia, bom dia. Quem está aí? A Eli? E eu fui sepultar um tio meu e eu não me manifestei nas redes sociais para dizer que eu estava de luto, e eu não fiquei procurando informar ao mundo qual era o estado do meu coração. Simplesmente pus um versículo bem discreto, um versículo bíblico para a reflexão, que diz assim, que é melhor estar na casa de luto do que estar numa casa onde há festa. Porque na casa do luto você consegue pensar sobre as coisas da vida, mas na casa de festa não. E foi interessante que várias pessoas viram o meu status, mas uma pessoa chamou a atenção e me perguntou: como assim? Melhor estar num velório
do que estar numa festa, não tinha compreendido o cenário da expressão bíblica de Eclesiastes, e então eu colei todo o texto de Eclesiastes, textos e contextos, e pus para ele e falei, compreenda aí. E depois ele me agradeceu e disse, faz sentido. Mas o que eu quero dizer para vocês, e é o cerne da minha mensagem, é o tema da minha mensagem de hoje, eu quero falar com vocês a respeito de legado. O que é legado, Cristiano? Legado é aquilo que você deixa, não de bens materiais, mas de valores intrínsecos, internos na vida de alguém, e que vai fazer com que essa pessoa caminhe sobre um caminho pavimentado que você fez. O que você vai deixar na sua partida? Legado ou vergonha? Ontem, a Vanilda, bom dia Vanilda Amorim, Deus abençoe sua vida, a sua casa e aquela criançada linda, né? Moças lindas, criançada nada, né Vanilda? Já cresceram todas, estão lindas e maravilhosas suas filhas. Deus abençoe sua vida, o seu casamento com Marcos e tudo mais. E então, nós temos dois caminhos, sempre dois caminhos. Não como uma verdade absoluta, mas normalmente a nossa vida se divide em dois caminhos. E ontem, por ocasião da morte do meu tio, refletindo com outro tio, após o enterro dele, o sepultamento dele, eu falava com esse meu outro tio, que está vivo pela misericórdia de Deus, no aspecto de que vem de um câncer muito severo, vem de uma vida sofrida nos últimos meses por causa dos seus exageros na bebida, na prostituição e outras coisas, mas Deus deu a ele uma outra oportunidade, porque Deus é um Deus de oportunidades muitas vezes, para que ele aproveite o resto da sua vida para glorificar o nome de Deus. Deus não tem intenção nenhuma de permanecer com alguém na terra se não for para um propósito específico e eterno, que é glorificar o seu próprio nome aqui na terra. E eu refletindo com ele e sendo pontual e respeitoso até com ele, mas eu não deixei de fazê-lo meditar a respeito de por que Deus poupou a vida dele, que era um promíscuo sexual, um beberrão, um homem desmedido, um homem que perdeu um filho muito jovem porque ele nunca cuidou do seu filho foi morar nas ruas, logo não tinha referência nem de mãe nem de pai. Um homem que tem outros filhos que estão se perdendo nas drogas, outros na prostituição, logo um homem que, não como julgador estou dizendo, estou fazendo uma leitura da vida normal, um homem que por não se posicionar na sua posição como pai, não se posicionar em se preocupar com que tipo de mensagem a vida dele tem transmitido nessa terra, tem semeado uma semente ruim. E qual é o sentido da vida? Porque o homem que eu sepultei ontem, o meu tio que eu sepultei ontem, é um santo homem de Deus. Um santo homem de Deus. Bom dia, acho que é a Maurinha do Chuta. E eu, voltando de Miguelópolis para minha casa em Sertãozinho ontem, conversando com a minha esposa, eu disse, amor, o meu tio que faleceu ontem, anteontem na verdade, sepultamos ontem, com 72 anos. Conheço ele desde quando eu era uma pequena criança. E eu não tenho sequer uma lembrança ruim dele. Nunca vi aquele homem falhar no mundo da terra. Cara, ele era Cristo? Não, ele não era. Mas era um bom servo de Cristo. Um homem de quem eu tenho orgulho de dizer que eu conheci. Um homem de quem eu tenho orgulho de dizer que fez parte da minha família. Homens como esse são raros na terra. E eu então tive a oportunidade de conviver com um homem que me ensinou pouco em palavras, mas me deixou um legado com a sua própria vida. Um homem de poucas palavras, de muita sabedoria e muita simplicidade. E aí eu refletindo com esse outro tio, por que Deus leva um homem com tantos valores da terra, ceifando ele tão rapidamente depois de acometido de uma doença chamada doença de rins? Se acometeu depois de começar a fazer hemodiálise e não durou quase nada. Eu conheço pessoas que estão fazendo hemodiálise há anos e Deus tem vida, mas por que esse homem foi ceifado? E esse tio, promíscuo, beberrão, mau marido, um espancador de mulheres,
Um homem que perdeu filhos cedo pela sua falta de cuidado com eles, porque nunca valorizou a família, sempre viveu nos prostíbulos. Todas as minhas lembranças dele, contrárias do meu tio José, são lembranças de um homem bêbado, de um homem caído, de um homem enfiado em problemas. Eu não estou falando como juiz, eu vou voltar a repetir isso. Eu tenho uma lembrança, uma memória do qual eu tenho vergonha de ter vivido, ainda que hoje eu não me envergonho de nada nesse aspecto, porque eu sei que todos os meus pecados estão em Cristo Jesus, mas aproveitando a presença, se é que ela está aí ainda, da Vanilda, eu tenho uma memória com a filha dela, que é a minha afilhada de batismo, de que por um período da minha vida que eu andei perdido e errante pelo caminho, todas as vezes que se perguntava para ela, e era provocativo para que ela respondesse, porque era bonitinho e engraçado, onde está o seu padrinho? E ela respondia, tá bebendo? Por um tempo isso parecia bonito e engraçado, mas hoje, meditando sobre a minha vida, fico imaginando que imagem que eu passei para uma criança durante tantos anos da minha vida. Que beber é bom, que beber sem controle é bom. Sim, foi o que eu passei, mas não é o legado que eu quero deixar para ela hoje. Eu me arrependo desses pecados e de outros tantos que cometi, mas todos eles estão resolvidos por mim na cruz de Cristo. Não que eu queira me safar das responsabilidades do que fiz, de forma nenhuma. Cada semente ruim que eu plantei, eu colhi muitas coisas. Mas eu quero dizer para mim e para você que há esperança em Cristo Jesus, que não há homem ou mulher que caminhe sobre a terra, e por mais pecador que tenha sido, que não encontre salvação em Cristo Jesus. Eu não estou me retratando, ainda que faço jus me retratar com a família dela e com tantas outras famílias que eu feri, a começar pela minha família. Mas deixa eu te dizer, querido, quando eu falava com esse tio, que eu passei um script dele, e a minha proposta não é denegrir a imagem dele, já que eu nem citei o nome, mas era trazer para ele uma autorreflexão do que é a vida. Tio, vale a pena viver como o senhor viveu até agora há pouco? Vale a pena viver uma vida de promiscuidade, uma vida de devassidão, uma vida de miséria, motivada pelos seus desejos interiores? De forma nenhuma. E esse homem agora, acometido por um câncer, está um homem diferente, está um homem quebrantado, um homem melhorado, talvez até quase um homem bom. Por que quase? Porque Deus não se agrada de homens bons. Vou repetir, Deus não se agrada de homens e mulheres bons. O bom não é bom para Deus. O bom é uma medida para nós homens, mas a medida para Deus não é de homens bons, já que Deus busca os homens maus. Os olhos do Senhor estão sobre os perdidos e não sobre os homens bons. Cristo veio para quem está perdido, não para os bons. Os olhos do Senhor, na verdade, não estão sobre bons e maus. Os olhos do Senhor estão sobre todo homem que anda sobre a terra, quer seja ele bom aos nossos olhos ou mal aos nossos olhos. Por quê? Porque o Senhor é quem conhece o caminho de cada um de nós. É o Senhor que sabe onde cada um de nós vai começar e terminar. Deus conhece todas as coisas, querido. Tenha fé no que eu vou te dizer. Deus sabe todas as coisas. E então eu fiz meu tio pensar ontem, ministrando ao coração dele. Tio, por que o senhor acha que Deus deu uma oportunidade para você continuar vivendo sobre a terra? E para o santo homem, Deus o levou. Qual é o propósito disso? O que você aprende após essa doença que você cavou com as suas próprias mãos? O que você aprende com toda essa vida sua desperdiçada? Um homem de 63 anos, vai fazer 62 anos, perdão, e que eu não tenho uma memória boa dele sequer. Porque Deus te dá outra oportunidade.
ele não tinha resposta, logo, não vive uma vida para Deus. Sempre viveu uma vida para si mesmo. Sempre foi egoísta a ponto de não amar a própria família. Perdeu a sua primeira esposa pelo vício da bebida. Perdeu um filho jovem, da idade de 20 e poucos anos, porque nunca cuidou desta criança. E desde quando eu me lembro, esta criança vivia na rua, entre cadeias e febens, entre pedintes e caídas, até que um dia ele foi ceifado da terra. Pergunto, de quem é a responsabilidade? Desta criança que se tornou um adulto sem governo? Ou desse pai que nunca valorizou o seu filho? Meu tio ficou de cabeça baixa, pensou, e eu falei: tio, por que Deus está te dando uma chance hoje? Por que depois desse câncer e dessas outras doenças que você teve, motivadas pelo volume de álcool que você bebeu, Deus te dá uma chance e não deu para aquele homem santo de Deus que nunca gerou um filho? O meu tio que partiu ontem nunca gerou um filho, nunca saiu dele um filho. O ventre da minha tia, que ficou viúva, nunca gerou um filho. Mas eles deixaram um legado, não de filhos naturais, mas de muitos filhos espirituais. E então aquele homem refletiu e disse: eu não sei porquê. E eu vou te dizer, tio, eu não sou um acusador, eu sou um servo de Deus para te dizer que Deus ainda tem planos a respeito da sua vida. Você tem filhos que ainda não morreram, digo ainda porque alguns estão presos. Você tem filhos que ainda não se perderam totalmente, e você ainda tem um resto de fôlego de vida. Não sei quanto tempo vai durar. Profetizo vida e saúde sobre a sua vida. Mas queria te dizer, gaste os últimos dias da sua vida não sendo um homem bom, mas sendo um homem agradável aos olhos de Deus. Deus não está interessado, querido, no seu comportamento bom, ótimo, médio ou regular. Deus está interessado na sua obediência. Dizia eu para ele, como eu digo para minha mãe, a minha mãe, a Lourdinha, para quem conhece, como eu digo para você que está do outro lado me ouvindo, quantas lágrimas talvez você tenha derramado pelos seus filhos, pelo seu casamento, pelos seus familiares, e talvez essas lágrimas não tenham se convertido em respostas positivas da parte de Deus. A minha mãe é uma mulher de espírito inquieto. É uma boa mulher nessa terra, mas não passa de boa mulher. Não passa disso. Gostaria de dizer o contrário, mas não posso. Estou limitado pelos comportamentos de uma boa mulher. Porque o bom é pouco, não para os meus olhos, mas para o Senhor. Ela é uma boa mulher para pessoas que estão longe dela e é uma péssima mulher para pessoas que estão perto dela, a saber, a mim mesmo. Pelo volume de críticas que faz, pelos vários momentos que abre a sua boca de forma errada para falar maldições contra a minha vida e contra a vida do meu irmão. Ela é só uma boa mulher aos olhos dos homens, mas para Deus ela é uma péssima mulher. Você está colocando as palavras de Deus na sua boca? Talvez, sendo ousado em dizer que conhecendo Deus como eu conheço pelas Escrituras Sagradas, eu preciso te dizer, Deus não se agrada de boas pessoas, Deus se agrada de pessoas obedientes. Eu não sei pelo que você tem chorado, querido, nesses dias. Eu não sei pelo que você tem chorado e talvez não tenha tido respostas de Deus. Eu vou te dizer, Deus não está interessado no seu choro, quer seja ele muito ou pouco, profundo ou superficial, lágrimas sinceras ou lágrimas de crocodilo. Deus está procurando em você obediência. Deus está atrás da sua obediência, não das suas lágrimas. A palavra de Deus diz em Apocalipse que o Senhor guarda num odre, ou seja, numa vasilha, as suas lágrimas, e Ele vai entregar para você cada uma delas. Mas não está escrito que essas lágrimas movem o coração de Deus.
Apenas duas coisas eu conheço que movem o coração de um Deus tremendo e poderoso como o nosso: obediência e fé. E eu não consigo ver uma palavra desassociada da outra, porque a fé, ela vem acompanhada de obediência. Não me diga que você serve a Deus, não me diga que você tem fé em Deus, se o seu comportamento aos mandamentos de Deus não respondem à mesma fé. Não. Eu preciso te dizer que se você acredita estar servindo a Deus com a sua vida e a sua vida não está de acordo com os mandamentos do Senhor, você está enganando a você mesmo, primeiramente, e tentando achar que o seu comportamento piedoso pode estar agradando a Deus, mas não é verdade. O Deus bíblico que eu conheço não se agrada por comportamentos humanos nesse aspecto. Apenas duas coisas movem o coração de Deus e eu vou repeti-las: fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, está escrito, e também aquele que diz que me ama e não guarda os meus mandamentos, esse não tem parte comigo. Sérgio e Thalita, Edéia, Goiás, Deus abençoe a vida de vocês, meu querido. Saudade de vocês. Estou planejando uma visita em setembro. Pode ser que ela não aconteça por causa da avançada gravidez da minha esposa. Mas há um propósito no meu coração, Sérgio, estar com vocês no feriado prolongado de 7 de setembro. Deixa eu passar para vocês aquilo que o Senhor colocou no meu coração a nível de palavra de Deus. Tudo que eu produzi de conteúdo até agora são reflexões sobre o que está na palavra de Deus. Mas eu quero agora passar a dizer as palavras que eu separei para vocês, para que verdadeiramente vocês compreendam que tudo que sai da minha boca, ou quase tudo que sai da minha boca, vem do trono e da vontade de Deus. No que diz respeito a homens que se vão da terra, existem várias coisas. Uma das coisas que está escrita em Eclesiastes, no capítulo 12, que é o último capítulo desse livro tão precioso, diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus. Os dias maus pode ser uma doença ou pode ser a sua velhice. E cheguem os anos dos quais dirá: não tenho neles prazer. Pessoas idosas, vai falar aqui. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa, Parkinson, tremedeiras, por causa da sua idade avançada, os teus braços se curvarem, os homens outrora fortes, e as tuas pernas, e cessarem os moedores da sua boca, ficarem sem dente. Os velhinhos, tadinho. Por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos, os olhos das janelas do corpo. Está falando de cegueira, pouca visão depois da idade avançada. E os teus lábios, quais as portas da rua, se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz. Por isso que os velhinhos falam baixinho. E te levantarem a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Ou seja, você vai ter surdez por causa da idade. Como também quando temeres o que é alto, qualquer altura para você é muito, já que os seus joelhos não respondem, e te espantares no caminho, e te embranqueceres, como floresce a amendoeira, flor branca, e um gafanhoto, algo tão pequenininho, seja pesado para você devido à sua falta de força. E te perecer o apetite, ou seja, faltar o apetite. A minha avó com 85 anos está comendo como nunca. A minha avó é contrária a essa palavra. A minha avózinha, coisa mais linda do mundo. Porque vais à casa eterna, ou seja, porque os seus dias na terra estão se extinguindo. E os pranteadores andem rodeando pela praça, antes que se rompa
o fio de prata, ou seja, o líquido da sua coluna, aquele líquido que mantém vida em você, e se despedace o copo de ouro, a sua alma morra, e se quebre o cântaro junto à fonte, o seu espírito, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, e você seja sepultado, como era. Então o pó, que é o seu corpo, volte à terra, e o espírito que há em você volte para Deus, que o deu. Vaidade de vaidade. Diz o pregador, tudo é vaidade, tudo é inutilidade. Vaidade de vaidades é inutilidade de inutilidades, diz o pregador. Cristiano, que texto lindo e maravilhoso é esse? É um texto de um homem que experimentou tudo na sua vida. O rei Salomão experimentou beleza pessoal incomparável, riqueza incomparável na terra, sabedoria incomparável, se perdeu no meio de tantas coisas. Começou a sua vida sendo filho de um rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. Teve o maior reino de todos os reis da terra, mas se perdeu na promiscuidade sexual. Casou-se com mais de 1000 mulheres para fazer alianças promíscuas, governos ruins, para crescer o seu tamanho, para crescer o seu poder. Seguindo suas muitas mulheres, mais de 1000, começou a adorar outros deuses que não o Senhor dos céus e da terra. Se tornou um idólatra, um adorador de imagens de escultura. E então morreu como um homem que deixaria um grande legado sobre a terra, mas as suas últimas memórias mancharam toda a sua história de vida. Pergunto para você, querido e querida que me ouve, ao vivo ou depois dessa mensagem gravada, qual é o legado que você tem deixado sobre a terra? Quando se lembrarem de você, quando se lembrar dos seus atos, do que se lembrarão? Atos de justiça, atos nobres ou atos vergonhosos? Eu preciso dizer para vocês, bom dia Ademir, meu amigo, Deus te abençoe em nome de Jesus. Vou falar da minha própria vida, para não expor a sua. Se a minha mãe partisse hoje, está sujeita a isso. Toda a memória dela, pelo menos a maioria na minha vida, seria de memórias ruins. Porque ainda hoje, com todo esforço que ela faz em pequenos atos bons, o que ela consegue praticar de maldade, diretamente para mim, para os outros menos, não é um bom legado. Que mulher infeliz. Eu amo a vida dela. Não estou dizendo com isso que eu não amo ela. Eu não estou dizendo com isso que ontem eu não levei os meus filhos para ela ver e abençoar. Que eu não estive na casa dela ontem para beijá-la e abraçá-la. Depois que eu conheci a Jesus, eu nunca neguei a ela o meu amor. Pelo contrário, eu ensinei ela a me dar um amor que ela nunca me deu. Eu plantei no coração dela palavras que eu nunca ouvi até a minha vida adulta, como eu te amo. Hoje ela faz isso de forma espontânea. Mas ainda é uma mulher tão amarga e infeliz que não consegue viver como um ser livre. E as suas prisões interiores são tão grandes que, ainda que seja um pássaro com uma gaiola aberta, vive aprisionada. E por causa das suas muitas amarguras e dores, fere todos que estão à sua volta. Se você não tem andado perto dela, não julgue as minhas palavras. Se você quiser saber quem é ela, se aproxime dela. E você poderá experimentar desse mau veneno, deste amargo veneno que ela carrega. Ainda que aparentemente seja uma boa mulher. Se ela se for,
antes do meu tempo e permanecer no caminho que ela está, eu não vou lamentar a sua morte. Eu vou lamentar a forma com que ela morreu, deixando um legado tão ruim sobre a terra. Eu não estou refletindo sobre a sua vida. Da sua vida, cuide você e reflita você. Eu estou refletindo sobre a minha vida, sobre a minha casa e sobre a minha família. Que legado ela deixaria sobre a terra quando partisse? Eu sentiria pouca saudade dos atos dela. Sentiria muita saudade dela, porque é minha mãe. Mas dos seus atos, pouca saudade. Ao contrário da minha avózinha, que aos 85 anos esbanja alegria, muita saúde e disposição, ainda que hoje está acamada, não caminha, mas quando eu chego para ver ela, o meu coração se abre. Sinto da parte dela tanto amor. Sou tão acolhido por ela que eu sou constrangido no amor. Como eu amo a minha avó e como eu amo o amor dela por mim. É algo sobrenatural. Se o Senhor a recolher, e Ele vai fazer, eu não tenho dúvidas disso, é claro, não sou nenhum leviano. Dela eu sentirei muita saudade. Saudade das boas lembranças, dos bons cuidados, dos momentos que ela curou a minha alma, com a sua humildade, com a sua luta. Dela eu não tenho más lembranças, ainda que ela tenha me batido na minha infância, me corrigido, mas tudo para produzir um bom fruto. Ela foi uma mulher errante sobre a terra, foi antes do meu tempo. Tudo que eu vi daquela mulher me impulsiona a ser o homem que eu sou hoje. Certa feita, eu estava na casa dela, na casa da minha tia Rosana, tem a mesma idade do que eu, 9 meses mais velha do que eu apenas. E o Senhor tinha me chamado para esse ministério tão lindo. E eu cheguei, minha avó estava lá, abracei minha avózinha na cozinha da minha tia e disse: vó, obrigado. Obrigado pelo quê, meu filho? Obrigado pelas poucas vezes que a senhora me corrigiu. A minha avózinha, com o coração quebrantado, começou a chorar e disse: filho, perdoa a vovó, eu te bati demais. Falei: não, vó, pelo contrário, eu mereci pouco também, fui uma boa criança. Mas a verdade é que eu estava dizendo para ela: vó, não compreenda errado as minhas palavras. O homem que eu sou nos dias de hoje, eu devo a você. Eu não posso dar esse mérito, infelizmente, para a minha mãe. A minha mãe não tem méritos nesse aspecto. A minha mãe encheu a minha barriga, mas eu nunca desejei apenas uma barriga cheia. A minha mãe se esforçou por caminhos errantes para encher a minha barriga e eu sou grato por isso. Mas compreenda, querido, a barriga cheia de uma criança, os brinquedos que você dá para comprar o coração dela, não substitui o amor que ela deseja, não substitui as palavras de incentivo que ela merece e que ela gostaria de ouvir de você. Tenho poucas memórias boas da minha mãe e, infelizmente, não só da minha infância, mas até o dia de hoje, poucas coisas a dizer a respeito da grandeza que lhe falta. É expositivo, né? É doloroso, mas eu gostaria que você compreendesse que isso é vida. Eu não dependo da aprovação dela mais. Eu não dependo das palavras dela mais e nem me alimento delas. Nem das boas, nem das ruins. Porque se assim fizesse, minha vida estaria travada. Não se assuste, querido. Estou abrindo o meu coração e expondo a minha vida para você refletir sobre a sua. Que tipo de pai e mãe você tem sido? Você tem sido bom para os seus filhos? Ótimo para os seus filhos? Ou você tem sido um idiota? Um reprodutor de comportamentos do seu pai ruim e da sua mãe ruim? Eu sei que a minha mãe é fruto de um casamento ruim,
fruto de um avô maldito que eu tive, ainda que eu amei ele como era. O meu avô era muito mau. Bateu na minha avó na primeira semana de casamento, quebrou os 2 braços dela. Não estou sendo vítima, estou falando da minha vida. Foi assim que aconteceu. O meu avô foi um homem maligno sobre a terra, um beberrão. Mas eu resolvi amá-lo. Ele não merecia. Eu resolvi amá-lo. Ele não merecia. Pouquíssimas vezes na minha vida eu senti orgulho de ser neto do meu avô, porque foi um homem mau sobre a terra. Não se engane, querido. Os meus olhos não se enganam com pessoas sobre a terra. Os meus olhos não estão sobre pessoas boas. Os meus olhos estão sobre os que obedecem a Deus. Porque eu não estou interessado em pessoas aparentemente boazinhas. Porque de pessoas aparentemente boazinhas o mundo está cheio, mas o inferno vai lotar. Eu estou procurando pessoas obedientes a Deus para me relacionar. Porque as pessoas obedientes a Deus também erram comigo. Também me machucam e me ferem. Mas há um diferencial. Elas se arrependem e andam nos caminhos de Deus. Mas as boazinhas não têm a coragem ou ousadia no seu espírito de repararem os seus erros. Quem você tem sido? Se você tem sido uma pessoa boa, vou pedir para você morrer. Morra. Sim, morra. Morra para você mesmo e nasça como uma nova vida. Entregue a sua pessoa boa nas mãos de Cristo. Morra para você mesmo e nasça como uma nova vida. Do que você está falando, Cristiano? Você está desejando a morte para mim? Não a morte física, querido. Morra espiritualmente essa natureza velha e ruim e renasça como uma nova natureza pelas águas do batismo. Preciso te dizer, se você é de cultura católica, aquele pouquinho de água derramado na sua cabeça quando você era uma criança não valeu de nada. Infelizmente, é algo imprestável. Com que ousadia e coragem você tem para falar sobre isso? Pelas Escrituras Sagradas, querido. Por causa disso, eu não estou falando o que eu acho, o que eu penso. Eu estou falando o que está escrito aqui dentro. Se você não lê e não conhece, não fique com raiva de mim, então. Ao invés de criticar o que eu estou ensinando para você, vá ler as Escrituras, ainda que eu vou recitar para você o que está escrito a respeito. A Bíblia diz que todo aquele que crer no pensamento e no coração e confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e for batizado depois do evento de crer e confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, então esse será salvo. Quando você era uma pequena criança de dias de vida, você cria em alguma coisa? Não. Mas os meus pais criam. Os meus padrinhos de batismo criam. Ninguém pode crer por ninguém, querida. A salvação é totalmente individual. E eu preciso te dizer, pais e padrinhos, a sua crença está num Deus errado. Sim, não fique chateada comigo e nem chateado comigo. Vai ler a Bíblia, querido. Vai ler a Escritura Sagrada e se liberte deste caminho de engano, deste caminho errante. É um bom caminho, mas eu vou te dizer, Deus não está interessado no seu bom caminho. Deus está interessado em que você obedeça os mandamentos. Quais são os mandamentos, Cristiano? São apenas 10, que depois pode ser reduzido a 2, mas comece por 10. 10 mandamentos são mais familiares para a maioria de nós, inclusive para você, irmão católico, que talvez se ofende quando eu digo que o seu batismo como criança é imprestável diante de Deus. Sim, a palavra é imprestável, sem nenhum significado. Comece pelos 10 mandamentos. Dá o endereço, Cristiano. Sim,
Leia Deuteronômio capítulo 5 com cuidado e apreço. E pense e medite e peça ao Espírito Santo de Deus para que abra o seu entendimento, principalmente nos primeiros versículos. Os 10 mandamentos de Deus estão em Deuteronômio capítulo 5, também em Êxodo capítulo 20. Leia você, esqueça as minhas palavras, ou faça com que as minhas palavras não chateiem o seu coração, mas que desperte em você uma curiosidade. Abra a Bíblia que você quiser, quer seja ela conhecida como Bíblia Evangélica ou de preferência Bíblia Católica. Todas duas têm a verdade. Todas duas são a verdade. O que não é verdade foi o que te ensinaram. O que não é verdade é o que você pensa que é, mas nunca foi atrás de saber de verdade. Apenas se preocupou em ouvir tagarelas, repetidores, mas nunca foi atrás de saber e conferir se o que esses tagarelas repetidores estão dizendo procede da verdade. Deixa eu te dizer uma coisa. Os mesmos homens que aparentemente te ensinam dizem usar este livro. Tem ele nas suas igrejas, nas suas cabeceiras de cama, mas não aplicam. São mentirosos, ladrões de almas e salteadores, com um único propósito. Infelizmente, eu preciso te dizer isso: ceifar a sua alma. Percebeu no texto que eu li a respeito da velhice? Eu vou encerrar com isso. O pó, depois que o homem deita, morre. O corpo, que é pó, volta para o pó, porque foi a terra que deu. E o espírito volta para Deus, que o deu. Logo, o espírito não fica zanzando. O espírito não encarna em ninguém novamente. Ele volta para Deus, que o deu. E Deus não devolve. Não tem lugar nenhum na terra dizendo que Deus devolve o espírito. Um espírito que ele já usou num corpo para ninguém. Para mais uma vez dizer que o espiritismo é uma mentira. Mas faltou um ingrediente. Porque nós somos um ser tricotômico. Nós somos um espírito que habitamos num corpo e temos uma alma. O homem deita, finaliza sua vida sobre a terra. Deita-se num caixão. A terra vai comer o corpo, o físico, que é pó, voltando para a sua origem. O espírito também volta para a sua origem, que é Deus, que o deu. Por que o texto não cita a alma do homem? Onde foi parar a alma do homem? Sim, a sua alma estava antes numa fila, onde somente há 2 cabines para se comprar passagem. Você está na sua fila, isto é a sua alma. E no final dessa fila tem 2 cabines. Uma te leva ao céu e outra ao inferno. E a sua alma é quem decide os seus caminhos. Não é o seu espírito, porque o seu espírito é de Deus. Logo, ele quer te conduzir a Deus. O seu corpo é imprestável, não serve para nada. Mas quem decide tudo é a sua alma. E onde está a sua alma? Está numa fila. E cada dia mais e mais, uma fila que anda, vai te empurrando por um caminho. E você tem uma decisão a fazer. Céu. Bom dia, meu primo Rafael Cunha. Um beijo no seu coração. Você vai para o céu ou para o inferno? A sua alma decidirá. E o texto então diz: o corpo volta para o pó, que é a origem do homem. O espírito volta para Deus, que é a origem do espírito. E a alma, Cristiano, onde está? A alma está onde você decidir. Em qual cabine você comprará a passagem? Para o céu ou para o inferno? Para o paraidesos, que é o paraíso em grego, ou para o Hades, que é o inferno, também em grego? Para onde você vai? Para onde você está indo? Eu finalizo dizendo: vendo o semblante do meu tio que partiu ontem, a serenidade no seu rosto, eu vejo a certeza de um homem que sabe para onde está indo, para os braços do Pai. Vendo a insegurança no rosto do meu outro tio, aquele que ainda está vivo, acometido por uma grave doença, homem que agora,
por causa do curso final da sua vida, mudou o seu comportamento para um homem bom. Mas eu disse: tio, Deus não se agrada de homens bons sobre a terra. As lágrimas que você derramou no hospital, que a sua mulher está me contando que você chorou como uma criança, também não mexeram com o coração de Deus. Deus ainda espera de você, tio, e de você que me ouve, uma resposta diferente. Para qual lugar você quer ir? Para o céu ou para o inferno? Como eu tomo essa decisão aparentemente tão difícil? Simplesmente. A resposta para isso está em Romanos, no capítulo 10, versículo 9. Se você confessar com a sua boca aquilo que creu o seu coração, que apenas Jesus Cristo é Senhor e Salvador de todos os homens, que Ele morreu, que Ele esteve em carne sobre a terra, morreu e ressuscitou, ao terceiro dia será salvo. Cristiano, mas eu já acredito que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu não disse acreditar. Acreditar, o diabo também acredita. Eu disse crer. E a palavra crer, ela é diferente de acreditar. Parece ser sinônimo, mas não é. Quem acredita pode tomar uma decisão sobre a sua vida ou não. Eu acredito que abrir um novo negócio em tal área pode dar certo, mas acreditar não significa ação. Quem crê que um novo negócio pode dar certo, caminha em direção a esse pensamento. Logo, o crer move o seu coração a uma atitude. Se você crê que Jesus Cristo encarnou sobre essa terra como Emanuel, o Deus conosco, se você crê que Ele morreu na cruz do Calvário por você, e se você confessar com a sua boca que Ele é Senhor e Salvador da sua vida, você faz algo bom. Mas para que você seja salvo, você precisa fazer com que a sua crença em Cristo seja manifesta pelas suas atitudes de arrependimento, confissão de pecados e de uma vida santa e justa, como morreu o meu tio, José Orlando, um homem que deixa não somente uma história, mas um legado. Que legado você quer deixar sobre essa terra? E outra coisa, para onde você quer ir após a sua partida? Pense comigo. Não me responda. Se precisar de mim, eu estou totalmente à vontade. Totalmente à disposição para responder qualquer pergunta. Se eu te ofendi, peço perdão. Mas o meu propósito é incomodar o seu coração para deixar de ouvir homens que há anos após anos repetem as mesmas coisas, sem nunca ter aberto na sua frente as Escrituras. Eu desafio qualquer um deles, não como um orgulhoso e prepotente. Abra as Escrituras na minha frente e prove para mim que o que você está ensinando é a verdade. E se você conseguir me convencer com a sua teologia barata, eu deixo de ser quem eu sou para seguir o que você diz. Eu deixei de seguir o que eles dizem há anos, porque um dia esses olhos verdes se abriram para conhecer a verdade. E se cumpriu na minha vida um versículo que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Hoje eu sou um homem livre em Cristo Jesus, porque eu aceitei a verdade das Escrituras, e não a verdade de homens bons. Que Deus te abençoe e te faça prosperar em todos os seus caminhos. Amém. Graças a Deus. Beijo no coração de vocês. Fui!